Olá, espero que todos estejam bem, com saúde, assim como os seus familiares. Vamos retomar o nosso curso de História Moderna, lembrando que nós já tivemos alguns encontros, principalmente virtuais, antes da paralisação do calendário, e nós iniciamos uma discussão dentro de uma unidade do curso, que era a unidade sobre as navegações, usando a ideia das eras. Poderíamos falar essa era das navegações, dos descobrimentos e a formação dos impérios marítimos. Falamos então e vamos fechar essa unidade com a presente aula, e é uma aula mais específica um pouco, uma aula que nos convida a fazer uma análise mais particular dessa questão, a qual eu intitulei de Cristóvão Colombo, a ilusão biográfica. Eu gostaria, através dessa aula, fazer aquilo que provavelmente vocês da turma já estão acostumados a acompanhar, que é partindo de discussões específicas da história antiga, da história medieval e agora da história moderna, que a gente possa também estar minimamente, já que não é o objetivo central da disciplina, está olhando para discussões mais historiográficas, um pouco mais teóricas, que atravessam o nosso curso. Então, eu diria que o nosso eixo transversal hoje é exatamente esse, a questão da história e da biografia. Nosso estudo de caso é o Cristóvão Colombo. Eu acredito que, ao olharmos para Cristóvão Colombo, poderemos problematizar uma série de dimensões que nos ajudam a compreender a história das navegações, mas especificamente alguns exercícios historiográficos, algumas práticas historiográficas ainda presentes no nosso meio, e principalmente uma percepção da história muito comum, o que a gente pode chamar de senso comum, mas também presente em materiais didáticos e obras outras. Inclusive, para fechar a nossa aula de hoje, eu pretendo que vocês possam utilizar a aula para discutir alguns desenhos animados, algumas animações sobre o Cristóvão Colombo. Eu acredito que, a partir das discussões que eu pretendo levantar aqui, será inclusive interessante para vocês fazer uma nova leitura, uma discussão desses materiais que são voltados para o público infantil. Por vezes, os professores, talvez até vocês, daqui a alguns anos, venham a utilizar em sala de aula, mas que, em geral, eles carregam um vício na abordagem do indivíduo. Então, sem mais delongas, eu diria que, para começar essa aula, eu pretendo refletir mais sobre a questão essa ilusão biográfica, dessa relação história e biografia. Vamos lá, então. Ponto central: pensar no gênero biográfico é pensá-lo associado desde a formação do que a gente pode chamar de gênero histórico. Então, ele é contemporâneo e ele está associado à história. A história surge na Grécia Antiga, acho que todos que estão acompanhando esse material vão lembrar disso, e ao surgir, ela traz como uma das suas modalidades a biografia, tentando ser bem amplo, porque esse não é o tema central do nosso encontro. Eu lembraria também que existe um regime de historicidade no mundo antigo, eu diria que ele se alastra ao mundo medieval, que é a questão da história mestra da vida, um regime de historicidade particular que orientava essa ampla produção, que nós podemos dizer histórica, crônicas, vidas, agiografias, etc., para um sentido moral, um sentido pedagógico. Esse sentido moral da história, da biografia, dos acontecimentos, dos grandes homens, ele atravessa, é óbvio, ganhando particularidades em determinadas regiões, no mundo grego, no mundo romano,
o que a gente pode chamar de uma Europa medieval, com a sua ampla diversidade regional, e ele persiste no mundo moderno. No entanto, ele começa a sofrer modificações nessa idade moderna, sobretudo relacionadas ao que a historiografia chama de processo de individualização. Então, esse debate difícil, complicado, que já foi um debate muito tradicional, mas que frequentemente os autores ainda apontam para ele, que é exatamente a relação entre a formação do indivíduo, a noção de indivíduo, e a modernidade. Então, entende-se que o mundo moderno, os séculos da história moderna, marcaram esse processo de individualização. E ao fazerem isso, eles acabaram por contribuir para uma mudança na prática, na escrita e na concepção de indivíduo e logo na biografia. Alguns autores falam então de uma tensão moderna entre o indivíduo particular e a exemplaridade, que é aquilo que nós falávamos desse modelo que vem da antiguidade, que é do indivíduo como exemplo para o coletivo, menos pelas suas particularidades, mas como expressão de um coletivo maior. Então, em torno dessa tensão entre individual e o coletivo, uma série de áreas que a gente pode chamar aqui ciências humanas e sociais, e novamente acredito que vocês retornarão a esses debates nas matérias de historiografia, teoria da história, porque ele é um debate, como eu falei, muito transversal. E então, retomando, em torno dessa discussão entre indivíduo, sociedade, o coletivo e o individual, uma série de áreas das ciências humanas e sociais vão levantar e começar a discutir isso. Então, poderíamos falar da sociologia, uma área diretamente ligada ao estudo dos grupos. Mesmo a antropologia, em certos pontos, vai contribuir para esse debate. A demografia, uma das marcas da história feita no início do século XX, história social, história serial, o trabalho marxista privilegiando as classes, uma série de campos do saber dentro das ciências, correntes de pensamento das ciências humanas e sociais vão apontar para essa discussão, essa tensão entre o indivíduo e o coletivo. Podemos dizer, e eu acredito que isso o público, vocês da turma, já tem algo mais tranquilo, como um conhecimento prévio, que nós sempre usamos os exemplos dos análises, mas, como eu falei, ele é muito mais amplo do que os análises. Mas podemos olhar para os análises e dali ter como exemplo de que há um recuo claro dentro do meio acadêmico da biografia como uma modalidade privilegiada, uma das modalidades principais dessa escrita da história. Então, podemos afirmar que por volta de meados do século passado há um baque, há um recuo mais marcante, tal como ocorre com a história política, uma história política institucional, factual, narrativa, ela vai também, esse movimento de críticas vai chegar à biografia, e a biografia tem um recuo historiográfico. Estou pontuando isso, já vou caminhando para o fim desse eixo, que eu chamei de eixo transversal, que nos ajuda a compreender uma outra camada da discussão específica sobre o Colombo e sobre as navegações, a figura histórica do Colombo. E apenas eu pontuo que a partir da segunda metade do século, tanto quanto ocorreu com outras áreas que a gente pode chamar de uma história política mais alargada, a noção de acontecimento, a noção de narrativa histórica, a diplomacia, que é um campo que vocês sabem que eu me dedico mais, todos esses campos vão se nutrir das inovações das ciências humanas e sociais, e entre eles a biografia. Eu destaco aqui, sem
também pretensão de aprofundar, apenas para lembrar como que algumas correntes historiográficas já devem ter ouvido ao longo desses primeiros anos de curso. Elas vão contribuir para isso. Por exemplo, a microhistória. A microhistória contribui para essa nova leitura da biografia. E eu destaco ainda, para finalizar, um importante estudo do Bourdieu, que eu vou deixar como referência complementar para essa aula, que eu acho que vale a pena fazer uma leitura, especialmente porque ele não é um texto que vai se preocupar com especificamente história moderna, mas que nos ajuda a aplicar esse instrumental para compreender diferentes momentos históricos, principalmente em estudar a sociedade, como nós nos portamos frente a nós mesmos, a outras pessoas, aos nossos alunos, que é o texto do Bourdieu chamado A Ilusão Biográfica. Esse texto está traduzido para o português na obra sobre história oral, eu vou passar para vocês, que ele faz exatamente uma crítica dura e serve um instrumental muito importante para pensar essa naturalização do eu como um todo coerente. Chegamos então à parte mais importante, a segunda parte da nossa aula, que é exatamente a discussão em torno do texto do Felipe Fernandes Armesto, 1492, o ano em que o mundo começou. Edição brasileira da Companhia das Letras. Esse é um texto muito interessante. O Armesto é um amplo conhecedor desse contexto, ele tem responsável por uma biografia do Colombo, já que estamos falando em biografias. Ele também é responsável por uma biografia do Américo Vespúcio e uma série de outras obras sobre as navegações. Essa é uma obra muito interessante porque ela está focada, eu falava da biografia como dentro da nova história política, e aqui o que nós temos é exatamente uma belíssima obra, pegando um ano, um momento, alguns acontecimentos em torno de 1492 e fazendo toda uma obra encadeada. E infelizmente nós estamos aqui discutindo apenas um capítulo, que já é o capítulo, inclusive, número 7 da obra, em que ele vai buscar uma história que ao mesmo tempo olha para a Itália, olha para a China, olha para diferentes partes desse globo que estão conectadas em torno do ano de 1492. Então, ele sempre vai se questionar como estavam outras partes do globo no momento tão chave da história da Europa, que é 1492. Sem mais delongas, o nosso autor ele começa colocando o pé na porta e fazendo algumas afirmações que talvez tenham ficado com um tom de um estranhamento, criado um estranhamento durante a leitura, porque nós ainda temos uma imagem de um Colombo como um cara fora de série, um herói do mundo moderno, e o nosso autor começa dizendo que a proposta do Colombo, essa proposta de chegar às Índias pelo Ocidente, não tem nada de original especificamente. Já existiam outros projetos de exploração atlântica no contexto da viagem do Colombo. Então, o Colombo não é o primeiro a pensar nisso. O nosso autor vai começar a problematizar essa questão e lembrar algo que nós falamos na primeira aula da unidade, que por volta de meados do século XV, o Atlântico não era muito lucrativo. Porém, se a gente quiser, podemos recuar até o século XIV, uma série de projetos de exploração atlântica já estavam postos. Podemos falar das navegações para as Canárias, podemos falar desse longo processo que nós chamamos de aprendizado da colonização, da expansão portuguesa pelo litoral africano. Então já existiam projetos de exploração atlântica. Outro fator, e aí aqui é um ponto de partida chave desse texto, entender que a década de 1480 ela já aponta
numa direção mais lucrativa, uma virada de mesa na relação a esse Atlântico, ainda que um Atlântico do litoral africano. Nós vamos lembrar que praticamente 40 anos antes, Portugal começou a explorar o tráfico negreiro, que gradativamente foi se tornando cada vez mais lucrativo para o Reino de Portugal. Quando chegamos na década de 1480, nós já temos Portugal na região do Congo, atual ali Congo, Angola, se estabelecendo, criando uma relação política, diplomática com a realeza do Congo, que se converte ao cristianismo e vai acabar favorecendo a estruturação dos portugueses nessa região, que intensifica, inclusive, o tráfico negreiro. Sendo então o Congo mais um ponto de segurança para as navegações, ainda na década de 80, podemos afirmar que o plano das Índias, aquele que para muitos já estaria presente lá em 1415, na conquista de Ceuta, aí sim nós temos com clareza de que há um plano de passagem da África para chegar às Índias. Então, novamente, para o armesto, e isso a gente poderia até articular com a nossa primeira aula da unidade, podemos afirmar que ao final do século XV, uma década antes, praticamente, da viagem do Colombo, nós já temos uma valorização cada vez maior das viagens atlânticas. Aí vocês podem falar, mas professor, o Colombo não quis exatamente fazer uma viagem pelo mar, atravessando o Atlântico e não contornando a costa africana, como os portugueses, que inclusive tinham um monopólio dessas navegações, ganhavam as bulas papais para conseguir isso. Sim, Colombo buscava essa navegação ao Oriente, e o Colombo não era o único. O nosso autor vai até lembrando a questão de outros que eu vou falar mais à frente, que já estavam apontando nessa direção, queriam inclusive financiar viagens para o Oriente pelo Ocidente, né? A gente sabe aqui, por exemplo, uma série de cosmógrafos nessa década que estavam visando isso. Mas eu vou segurar essa parte para conseguir manter a discussão do texto, seguindo os argumentos do autor. Então, a partir desse momento em que ele fala, olha, o Colombo não tem nada de original no seu plano, no seu projeto, óbvio que o feito dele é extraordinário, mas o plano em si, a figura do Colombo não tem nada de extraordinário. Ele vai nos colocar diante do problema do indivíduo, né? Quem é Cristóvão Colombo? E aí eu convido vocês que estão acompanhando essa aula, óbvio, quem tem texto, as aulas online elas acabam circulando para além da disciplina, sempre tem alguns colegas de outras universidades, colegas historiadores que estão acompanhando as aulas também, dão um feedback. Então, eu estou no capítulo 7 da obra, e o autor, na página 214, ele vai nos oferecer alguns elementos bem interessantes para pensar o Colombo. Primeiro ponto, também é importante lembrar que há uma discussão, ela existe, de que talvez Colombo seria português. Ainda existe, hoje em dia, pessoas escrevendo essa proposta, mas, em geral, se entende que ele, sim, continua sendo navegador genovês. Então, é isso que a gente tem ainda de solidez na história. Tá? Parece que não existem muitas dúvidas, mas sempre tem aqueles que escrevem sobre um Colombo português. Colombo era filho de Tecelão, e aí o Fernandes Armesto ele se propõe a questionar quais as oportunidades de ascensão, quais oportunidades para um jovem filho de Tecelão em meados do século XV. E essa é uma discussão que traz uma humanidade ao nosso olhar histórico, que ela é
eu acho belíssima, como diria a minha eterna orientadora, que ela sempre, belíssimo, é uma questão belíssima de se fazer. Né? Quais as possibilidades de ascensão de um jovem nobre? Geralmente eu lembro que nas aulas de medieval eu falo, para um jovem filho de nobre, quais são as possibilidades de ascensão social para isso? Nós vamos lembrar, tem o clero, tem a vida da guerra, a cavalaria, mas quais as outras opções? E se a gente muda de grupamento social? Colombo, filho de um tecelão, quais as possibilidades de ascensão? Então passo agora uma citação da obra, página 214, o parágrafo que começa nessa página. Cito: para a revista com ambições como as de Colombo, só havia 3 caminhos para subir na escala social: a guerra, a igreja e o mar. Ele certamente cogitou os 3. Quis que um de seus irmãos seguisse a carreira clerical e imaginou a si próprio como um capitão de cavaleiros e conquistas. Mas a navegação marítima era uma alternativa natural, especialmente para um jovem de uma comunidade costeira tão determinada como a de Gênova. Lá eram abundantes as oportunidades de emprego e lucro. Fim de citação. Isso é um ponto-chave porque ele nos coloca assim, diante desse jovem, o que ele poderia fazer? Notamos que ele não segue o ofício do pai. E num mundo em que os ofícios estão dentro das famílias, sobretudo dentro das famílias, não seguir o ofício do pai já não é algo comum. E se a gente exclui a possibilidade dele seguir o ofício paterno, nós vamos pensar, para onde vai esse jovem homem, esse jovem genovês de meados do século XV? E o caminho que nós vamos ver é um Colombo seguindo uma oferta, uma demanda de trabalho, uma oferta de trabalho muito forte em sua cidade, que é o trabalho das navegações. É o trabalho ali no mundo naval. E em torno disso, então nós já temos um Colombo ligado às navegações desde jovem. Ponto. Temos documentos que atestem a sua desenvoltura? Não temos isso. No entanto, é presumível, pelos fragmentos que temos da vida de Colombo, que ele tenha se iniciado nesses ofícios náuticos desde jovem. Na sequência disso, o nosso autor traz um outro questionamento chave para a gente. Quais eram os conhecimentos de Colombo nesse cenário? Nós vamos dizer, ainda temos essa visão e vocês, quando estiverem na sala de aula da educação básica, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio, é uma aula incontornável falar das navegações, do feito de Colombo. Ainda há uma tendência a falar, mas na época se já sabia uma série de coisas sobre o mapa mundi. Aí vocês vão falar, mas eu tive aula de medieval com um professor que já falava que os conhecimentos dos mapas vinham cada vez mais se desenvolvendo dos diálogos entre a Europa e o mundo e o Islã. Nós tendemos a colocar tudo no contexto e como se o contexto explicasse o saber do Colombo. É como se o Colombo, como é um grande navegador, ele tivesse todo esse conhecimento premium do período. Então, como se o Colombo soubesse manusear todos os instrumentos, conhecesse as cartas náuticas, os debates dos comógrafos, etc, etc, etc. E não é isso que a história nos aponta. Armesto, então, ao questionar quais são os conhecimentos do Colombo, ele nos lembra que a gente tem que ponderar. Para um jovem, na condição de Colombo, que tipo de conhecimento náutico, geográfico ele tinha? E aí, para o Fernandes Armesto, nesse estudo mais biográfico desse capítulo, ele vai apontar que o Colombo consumia, ele foi formado pelo conhecimento espacial das narrativas de viagem.
Jean de Mandeville, Marco Polo, obras que não tinham uma precisão sobre o espaço, por vezes eram carregadas de referências do imaginário, que a gente chama de imaginário medieval, mas é o imaginário do período, acerca de animais fantásticos, seres com múltiplas formas. Então, em torno dessas histórias de navegação, dessas narrativas de viagem, por vezes imaginárias, como a de Jean de Mandeville, é possível que Colombo construiu o seu saber sobre o espaço e sobre as navegações. Além disso, o nosso autor Colombo, que provavelmente Colombo teve acesso e também se orientou pelos romances de cavalaria, que em geral mostravam heróis desbravando lugares, atravessando uma série de dificuldades para conseguir a vitória. A história do herói cavaleiro itinerante, é possível que Colombo também tivesse acesso a esse saber. Então nós vamos ter aqui um jovem que inicia nos ofícios náuticos na sua cidade natal e provavelmente tinha um conhecimento muito rudimentar, muito comum, não muito erudito, acerca dos mapas, acerca dos debates dos cosmógrafos, acerca dos instrumentos, inclusive, de navegação. E nós vamos ver esse homem casando com uma nobre. E aí, novamente, todo o trabalho de entender aqui que não é porque é um nobre que era um rico, poderoso daquela sociedade. Colombo se casa com Filipa Perestelo, que é uma nobre de baixa condição. Então, ele não entra para um grande círculo da nobreza. Colombo acessa um estrato inferior da nobreza, aqui através de uma família portuguesa. E para o Armês, todos esses elementos demonstram que não há um plano de navegação para as Índias, seja por onde fosse, pelo menos até 1486. E o Armês, dentro disso, ele vai mostrando que a partir dos anos 80, desse meado dos anos 80, novas discussões se impõem. E em torno dessas novas discussões que o Armesto tenta compreender o plano de Colombo. Elemento 1, como foi falado, esse contexto maior de valorização das navegações atlânticas. Isso estimula o meio das navegações para pensar a questão do Atlântico. Ponto. Segundo elemento, esse ainda não falamos até então, que é a questão de um movimento de cosmógrafos defendendo a ideia de que o mundo era menor do que se imaginava. Hoje nós temos aí algumas pessoas advogando pela Terra plana. Por mais que isso soe absurdo, nós temos que encarar isso e buscar entender o porquê, o que leva, além de um negacionismo científico, que leva algumas pessoas a querer defender hoje que a Terra é plana. E nesse período, um movimento surge dizendo, a Terra é menor do que parece. E é em torno desse movimento, que representava a distância entre as partes do mundo bem menor, que parece que o Colombo nutriu novas ideias. E nessa perspectiva, é possível compreender uma das principais marcas da viagem do Colombo, que é o completo equívoco nos cálculos. Colombo imaginava que a Terra era várias vezes menor do que é na verdade. Então, para além dele não imaginar que existia a América no meio do caminho, ele calculava que com pouquíssimas semanas ele sairia da Espanha e chegaria às Índias. Então, é um erro de cálculo, mas que não é um erro por ignorância do Colombo. Também não podemos fazer essa métrica do 8 ao 80, mas é um erro que decorre
seguindo aqui o argumento do Fernandes Armesto, da influência desse debate, que é um debate mais erudito, mas que provavelmente influenciou a discussão do Colombo. Nós vemos já o Colombo dos anos 80 próximo de grupos náuticos em Portugal, que era uma referência para a arte da navegação. E em torno disso, nós vamos ver um Colombo começando a rascunhar um plano curto para chegar às Índias pelo Ocidente. Questões que se impõem, segundo o Armesto, para essa navegação do Colombo. A ambição social desse viajante. Então ele não aponta aqui a questão da religião como elemento central no início. A ciência, ele não está viajando porque ele quer conhecer o mundo, descobrir novos lugares. Ele viaja com uma intenção clara de ascender socialmente. Esse é o pacto que ele busca para o financiamento, tanto em Portugal, que nega, como na Espanha com os reis católicos. A ideia de ser vice-rei, de ser senhor dos domínios que ele encontrasse, e por aí vai. Então nós vamos vendo, o Armesto nos aponta, que a ambição social é o elemento central que justifica esse movimento de Colombo, e também o autor vai mostrando como que gradativamente, através do diário de Colombo, é possível observar a questão do sobrenatural se afirmando, inclusive para o Armesto, o que demonstra ali uma influência do Colombo querendo criar uma imagem ou talvez se perceber como um herói em apuros, mas talvez por influência dos romances de cavalaria. Ele tinha certeza que conseguiria ser bem sucedido. Óbvio que também isso mobilizava cada vez mais a ênfase nos elementos sobrenaturais. Então nós vamos ver então que o Colombo erra demais na sua viagem, erra demais no cálculo do seu deslocamento, mas consegue chegar à região ali do Caribe, da América Central, e nesse primeiro contato chama a atenção na narrativa do Colombo, o diário escrito por ele, a questão da nudez, a comparação entre esses nativos que ele via e, por exemplo, os povos da Canária e de outras partes do mundo. Então ele busca comparar, fala muito da bondade desses nativos, buscando inclusive aproximá-los dessa concepção de homem que se tinha no período. Mas uma preocupação central, nós vamos ver isso também na carta do Pero Vaz de Caminha, é a questão do comércio, né? Então são uma série de expectativas. Colombo, assim como Caminha, tenta traduzir, tenta explicar questões desde o primeiro contato que depois não vão se mostrar muito efetivos. Ponto que é o final do capítulo. O ceticismo com a volta do Colombo. Colombo fica na América, volta para a Espanha, carregando nativos, animais, carregando ouro, outros elementos que ele encontrou nas ilhas que visitou, e chega lá dizendo que chegou às Índias. Colombo está convicto de que a sua viagem o levou às Índias. Demora, se não me engano, na segunda ou na terceira viagem que nós já temos indício de Colombo consciente de que ele tinha chegado a um outro lugar, a um novo mundo, que não era, de fato, as Índias. Mas o Colombo, a recepção do Colombo é o mais interessante, e um ceticismo em relação a esse achado, porque sabia-se que o cálculo dele estava equivocado e o que poderia gerar esse achamento feito pelo Colombo. E aí eu também passo a ler um outro trecho do nosso capítulo, que está na página 238. Então, avanço, tinha lido na 214, já vou mais para o final do capítulo, na 238, quando o autor nos lembra que a questão do principal resultado da viagem do Colombo. Abre aspas. As decepções
encobriam um feito assombroso. Entre as duas viagens, quando atravessou o oceano em 1492 e em 1493, Colombo estabeleceu as rotas de ida e volta mais práticas e exploráveis do Atlântico, que se estendia, ligando o cinturão densamente povoado do Velho Mundo, que se estendia desde a China e atravessava o sul e o sudeste da Ásia, até abranger o Mediterrâneo, ao umbral das regiões mais ricas e povoadas do Novo Mundo. Esse ponto é muito importante, porque se a gente está aqui fazendo uma relativização dessa ideia de um herói em torno do Colombo, problematizando a trajetória social desse indivíduo e problematizando, inclusive, o plano dessa viagem em seu tempo, a partir do que já se sabia em meados do século XV sobre as dimensões do mundo, a esfericidade do mundo, sobre o conhecimento náutico, cartográfico, o resultado de uma viagem equívoca é assombroso, ele é importantíssimo, porque ele abre a conexão entre as sociedades ameríndias e o Velho Mundo e a Europa. E aqui nós sabemos o que esse acontecimento gerou como consequências para a história da América. Finalizando a nossa discussão, eu destaco ainda outros pontos do texto. Um deles, quando o nosso autor lembra de que existia uma idealização da aventura, e para o Armesto, esse é um elemento chave que diferencia o mundo cristão da Europa de outras partes. Se a gente for em elementos técnicos, em elementos de recursos financeiros, a China tinha muito mais condições de promover uma colonização de outras partes do mundo nesse período do que a Europa cristã. O Islã tinha uma prática muito mais enraizada de viagens na sua sociedade do que a Europa cristã. Então, por que outras sociedades não desenvolveram navegações de tal proporção como as feitas pela Europa cristã? Para o Armesto, um dos elementos que a gente poderia usar para chegar a uma resposta é pensar a questão dessa idealização da aventura. E aí ele está discutindo e dialogando com toda essa literatura de viagens, os romances de cavalaria, que mobilizava esses homens ao desconhecido, a uma aventura de fato. Por fim, o nosso autor, na página 242 e 243, é o final do texto, ele nos aponta a seguinte circunstância. Cito novamente. A penetração no Atlântico fez parte de um fenômeno mais vasto, a ascensão do Ocidente, o milagre europeu, a elevação das sociedades ocidentais à supremacia na história do mundo moderno. Graças ao deslocamento da concentração do poder e das fontes de iniciativa tradicionais, os antigos núcleos como China, Índia e parte do Islã transformaram-se em periferia. E a antiga periferia, a Europa Ocidental e no Novo Mundo, passou a ocupar lugar central. Mas, ao que parece, o salto dos europeus para a hegemonia marítima global resultou não da superioridade europeia, e sim da indiferença dos outros, da negligência dos rivais potenciais nesse âmbito. Fim de citação. Eu termino a discussão do texto com essa citação, porque como se fosse um convite a vocês que estão acompanhando essa aula, eu tenho falado isso nos cursos, que vocês busquem essa historiografia mais recente que vai abordar esse tema. Talvez o mais próximo da gente seja o Sérgio Gruzinski,
um autor que tem uma ligação muito forte com a Federal do Pará, em Belém, frequentemente está aqui no estado do Pará, inclusive, tem muitas obras traduzidas para o espanhol e para o português, e tal como o Fernandes Armesto, também tem muita coisa disponível em português, que vão estar pensando esse processo das navegações através de uma história conectada, de uma história global, saindo de uma narrativa muito de cunho nacional, né? Os espanhóis, os portugueses, que impondo de forma muito positiva, acredito, uma nova escala de abordagem, e a continuação desse texto é exatamente sobre isso. Ele vai falar da Índia, vai falar da China, para compreender como estavam essas regiões do globo nesse contexto, como foi essa recepção dessa abertura da Europa e por aí vai. Queridos, dito isso, vocês vão ver que na nossa ementa tem algumas sugestões para vocês acessarem materiais e explorarem esse conteúdo. A gente está numa licenciatura, o curso de licenciatura em História. Vocês provavelmente, como eu sempre falo, se exercerem a profissão, tendem a exercê-la, sobretudo no ensino fundamental, que oferece maior número de vagas ao docente. Então é possível, espero eu, que vocês usem diferentes recursos, diferentes linguagens para lecionar história na educação básica, seja no ensino fundamental ou no ensino médio. Uma delas é a linguagem audiovisual. Então nós temos aí uma série de animações, grandes nomes da história, uma delas, que vai falar sobre Colombo. Então gostaria que vocês fizessem um exercício de, após assistir essa aula, óbvio, vocês leram Fernandes Armesto e peguem para ver o desenho animado do Colombo, a animação, e, se possível, leiam também a história em quadrinhos, falando do descobrimento da América. Tem um Cebolinha como Colombo, eu deixei um fragmento, é uma coleção da editora Globo, do conjunto da obra do Maurício de Souza, que é a coleção Você Sabia? É uma coleção que claramente tem um objetivo didático, ela quer ensinar. E eu gostaria que vocês problematizassem o que essa coleção, o que essa animação também, elas estão ensinando sobre as navegações e sobre essa figura tão importante, tão controversa, que é o Cristóvão Colombo. E para pensar isso, a minha chave de leitura é exatamente a ideia de uma ilusão biográfica em torno do Colombo. É isso. Mais para frente, quando tivermos um encontro, a gente debate um pouco essa percepção do quadrinho e do desenho. Espero que vocês fiquem bem. Um grande abraço a todos e até a próxima.